analisar com cuidado, com atenção, os períodos de tempos e as dispensações, o cronograma de Deus. E só começo por dizer que de todos esses tempos e eras e dispensações que o Senhor organizou, o melhor tempo, a melhor era é a era da igreja. Você e eu somos muito privilegiados de estarmos a viver na era da igreja aqui na Terra hoje. É um privilégio. Eu gostaria que as pessoas lá fora, que não sabem nada de Deus, mas Deus os ama, entendessem isso. É um privilégio. Enquanto a terra está aqui, enquanto a igreja está na terra, é um privilégio para a salvação. Amém? Para podermos caminhar. As pessoas não pensam assim, mas é um grande, grande privilégio. O Senhor preparou tudo, não é? E é o melhor período. Se você quiser, Deus tem operado, Deus opera, Deus tem feito coisas de formas diferentes, através das eras diferentes que Ele propôs no calendário, no seu cronograma para a humanidade. Numa dispensação, Ele agia dessa forma, na outra já dizia de forma diferente, de outra maneira. Por quê? Porque Ele, o Senhor, sabe muito bem o que está a fazer. Amém? E a era da igreja é a joia da coroa de todas as denominações, de todos os tempos, de todas as dispensações, a joia da coroa. E vamos ver porque que o apóstolo Paulo, muitas vezes, e o Pedro também, quando fala da igreja, usa a palavra o mistério. O mistério. É preciso entender que ele está a falar da igreja. Ele está a falar do mistério. E ele referiu-se à era da igreja como um mistério, muitas vezes nas suas escritas. E como tudo isso, esse mistério, tudo isso encaixa nos planos perfeitos e propósitos de Deus, amém? Das suas operações, para si e para mim hoje. Nós temos de saber que nós estamos numa era em que nós somos verdadeiramente privilegiados. Eu sou uma pessoa comum, não sou ninguém especial, mas eu posso falar com o meu Deus diretamente. Na era da igreja. Eu não preciso de outra pessoa, profeta, sacerdote, ou sei lá, para falar por mim a Deus. Eu, você, todos nós que nascemos de novo, somos filhos de Deus e podemos falar com o nosso Pai. Isso é privilégio, irmãos. Isso é um privilégio. Então vamos falar sobre isso. Primeiro vamos começar a considerar. Eu vou falar um pouquinho de teologia, mas pronto, ajuda. Porque a teologia estuda acerca de Deus. Eu não estou muito interessado em estudar acerca de Deus. Eu estou mais interessado em conhecer Deus. Não é? É diferente. Agora, a palavra grega para dispensação é a palavra oikonomia. O-I-K. Oikonomia. A palavra grega para dispensação, essa é a dispensação de Deus. E significa, oikonomia, significa administrador de uma casa ou de uma organização. E daqui vem a nossa palavra portuguesa, economia, de oikonomia do grego. Agora, esta palavra, oikonomia, mostra que cada dispensação, cada oikonomia, cada dispensação programada por Deus é uma administração única. Tal como nós temos administrações governamentais no nosso país. De 4 em 4 anos, saem uns, entram outros, ou não? Saem uns com os seus privilégios, com as suas ideias, e entram outros com novas ideias, com novos planos, ou não? Ok? Pensem assim. Uma dispensação não muda Deus, porque Deus é imutável. É o único que não precisa mudar coisa nenhuma, porque Ele é o único que é perfeito. Quem precisa mudar sou eu, que sou imperfeito. E tenho que mudar para melhor, para a perfeição. Deus não muda, porque Ele é perfeito. Não é? E então, e a forma como Deus escolhe interagir com o homem, através dessas dispensações, desses tempos, e como Ele se revela ao homem nessas dispensações, nesses tempos, e como Ele opera e o que Ele enfatiza em cada dispensação varia
conforme os seus planos diferentes para cada uma dessas dispensações. Não sei se os irmãos estão comigo agora. A palavra de Deus também usa outras palavras, nas Sagradas Escrituras, usa outras palavras para descrever essas dispensações de Deus. Tem a palavra grega, kronos, onde vem a palavra cronômetro, né? E outras coisas, crono é tempo, significa tempo. Depois tem a palavra kairos. Kairos são estações, são momentos. Quando você está fiel em Deus, firme em Deus, nas suas promessas, e Deus de repente se revela e lhe estende o privilégio de você receber essa promessa, essa coisa se tornar realidade na sua vida, você está alegre. Amém? Isso é o Cronos, aliás, esse é o tempo de Deus, esse é o Kairos de Deus, o momento de Deus. Depois temos Aion, do grego, que em português são as eras, tempos, não é? E depois Palomeros, que é um período de tempo, 7 anos, 40 anos, sabe que Deus nunca usa decimais, né? 10, 20, 30. Deus sempre usa 12, não é? 44, 144. Os homens é que usam 10, 20, 30 e acham que estão muito bem. Mas pronto. Enquanto que cada uma dessas dispensações é uma era distinta, para um propósito distinto de Deus, é frequente que nessas eras surjam momentos de importância redentora e profética. Sim. Amém? Deus faz, Deus opera, etc, etc, como nós podemos ler na Bíblia. Ora, muito bem. Segundo a palavra do Senhor, desde a criação do homem, porque há eras antes de Adão. Antes de Deus criar o homem, já a terra existia, há milhões de anos, não é? Então, e houve coisas antes, mas não interessa para nós. A era pré-adâmica não interessa, interessa-nos a partir de Adão. Do momento que Deus criou Adão, Ele criou com Adão, Ele criou a primeira, digamos, era, chamada Era da Inocência. Não havia pecado, não se conhecia o pecado, não é? Era a Era da Inocência. E essa Era da Inocência, infelizmente, não durou muito tempo. Foi desde a criação de Adão até a queda de Adão. Depois acabou a inocência, não é? Ok? É a mais curta de todas. Depois de Adão, depois da queda de Adão, vem a Era da Consciência. A Era da Consciência vai desde a queda de Adão até o dilúvio de Noé. Consciência. Como Deus agia com as pessoas, na consciência, não é? E depois disso, no final do dilúvio, começa outra dispensação, que é o governo humano. Governo humano. Que é desde o dilúvio de Noé até a Torre de Babel. Quando eles disseram, não, vamos nos juntar, vamos fazer a nossa maneira, vamos ser como Deus. Vamos criar uma torre que chega até o céu, não é? Pronto. Essa é a era do governo humano, que caiu. Depois vem uma outra dispensação, uma outra era, que é a era da promessa. E essa era da promessa começa com Abraão. Deus prometeu a Abraão, não. Amém? O filho, e depois Abraão não tinha problema de entregar o seu único filho para Deus, e Deus prometeu dar a ele próprio o seu filho por nós, não é? A era da promessa, que vai desde Abraão até a escravidão do Egito, o povo de Israel no Egito. Depois, com o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal, que todos comeram naquela noite, saíram no dia seguinte, e o Mar Vermelho se abriu, e eles passaram, amém? Assim como nós hoje aceitamos o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que é Jesus, e passamos pelo seu sangue, pelo Mar Vermelho, né? E saímos do outro lado salvos, libertos da escravidão do pecado. Então, essa foi a lei. A lei começou desde o monte, esta foi a promessa, que é de Abraão até a escravidão do Egito. Depois vem a lei, que é desde o monte Sinai até a cruz de Jesus. A lei, não é? Muita lei, muita coisa, os fariseus, toda essa gente, inventaram coisas, acrescentaram coisas e, enfim, exageraram um pouco naquilo que Deus queria fazer com a lei. Depois da cruz de Jesus, vem então a nossa era.
da graça de Deus. A era da graça de Deus, a era da igreja, a era do mistério, da revelação do mistério, que vai desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento da igreja, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Amém? E depois, finalmente, é o reino milenar, onde o Senhor vai descer, lá no Monte das Oliveiras, quando todas as nações estiverem viradas para acabar com Israel de uma vez por sempre, para sempre. Vêm muitas nações, vem material bélico para arruinar. Pronto, dessa vez vamos acabar com Israel mesmo. Muitas nações vão se juntar à volta de Jerusalém, do Vale Meguido, que é Armagedão, a batalha de Armagedão, que a Bíblia fala, quando Jesus vai voltar e vai tocar com os seus pés na terra, no Monte das Oliveiras, e ele vai vencê-los a todos com a palavra. Amém? Vai derrubar o anticristo, etc, etc. Muito bem. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, tinha lá mais de 500 pessoas que viram Jesus subir para os céus. E eles ficaram muito pasmados. Como é que é possível? Está a subir? Olhos grandes, boca aberta, e apareceram 2 anjos de branco. E eles disseram: ei, varões, vocês estão assim espantados a olhar para ele. Assim como ele está a subir, ele vai descer. Amém? Do Monte das Oliveiras, um dia. Então, ali começa o reino milenar, que vai até o final do reino do milénio, quando vai haver o grande juízo do trono branco, onde todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador vão ter que fazer contas com Deus. Ele diz: por que tu não me quiseste conhecer? Jesus não vai dizer: tu pecaste assim, pecado. Não. Por que tu não me quiseste conhecer? Foi fulano, todos falaram de ti, ouviste falar de mim, mas tu não quiseste saber. Não sei o quê. Agora também, aparta que eu também não te conheço. Não é? Vai ser duro, mas graças a Deus nós estamos salvos. Amém? Note que nós já estamos a viver na 6ª dispensação, a penúltima dispensação, que é a era da igreja. A joia da coroa. Tão especial, que o mistério, a era da igreja esteve oculta. Os profetas do Antigo Testamento não sabiam disso. Os anjos não entendiam isso. Ela esteve oculta às pessoas do passado. Ela apenas começou a ser revelada com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, com o início da igreja. Nós precisamos saber isso. Amém? E, portanto, aí, dali a palavra que o apóstolo Paulo e Pedro e outros usam como um mistério. É um Deus, portanto, que pensa. E pensa em progressão. Começa uma coisa e vai por aí fora até terminar o seu plano. Amém? Ele não muda o seu plano. O que ele traçou, o plano que ele traçou é o plano que ele vai fazer, vai cumprir. Nada nem ninguém consegue evitar dele cumprir os seus planos. Não é? Então, ele pensa logicamente. Em Gênesis, aqui na Terra, ele deu início a alguma coisa, criando o homem, etc, etc. Ele deu início a algo que se foi desenvolvendo nas outras dispensações, de maneiras diferentes, vai se desenvolvendo segundo os seus propósitos, amém? Até a última dispensação, que é o milênio, né? Lá em Apocalipse. Então, esse plano desenvolve-se e está-se a desenvolver. Nós estamos nesse plano a ser desenvolvido, nesse momento. Amém? Está progredindo. A partir de cada uma dispensação anterior, começa a nova, começa a progredir. O plano e o propósito de Deus. Amém? De forma diferente para aquela dispensação. Pronto. Então, quem revela esse plano é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem revela esse plano. Quem executa é Jesus, o Senhor. Ele é o executor dos planos de Deus. Foi Ele que os criou, que os determinou. Tudo que você vê e tudo que você não vê e que existe foram criados por Ele. Amém? Por Jesus. Então, o visível e o invisível, todos os sistemas, tempos e dispensações foram programados por o Senhor. Ok? Hebreus 1, versículos 1 e 2. Diz assim. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,
A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Está a ver como Deus comunica de maneiras diferentes? A nós falou por Jesus. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele criou, amém? O mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Nesses últimos tempos, o Pai falou-nos através do seu Filho, mediante seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem Ele criou o universo. Eis aqui a mudança do Velho para o Novo Testamento, não é? Da lei para a graça de Deus. A lei tinha representações, tinha sombras, tipos, coisas que Deus mandou fazer que não eram a realidade, mas apontava para a realidade em Jesus, para a frente, não é? São sombras para essa realidade. E profecias que depois se cumpriram. Amém? Pronto. Então vamos ver. Pelo menos só vou falar dois tipos de representações e de sombras. Então é assim. Coisas celestiais. Deus mandou construir o tabernáculo, instruiu Moisés e disse: cuidado, faz tudo exatamente como eu falei contigo no monte. Porque se essas são as medidas, etc, etc, como está no céu, como eu quero. No céu. Não é como nós achamos que podemos fazer em nome de... Não, foi exatamente como ele faz. Não é? Vamos ver. Hebreus 8:5. Hebreus 8:5. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Continua. Porque foi dito, Deus disse para Moisés: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Faz exatamente. Amém? Então, esse tabernáculo é simplesmente uma sombra do verdadeiro tabernáculo. Não é? E também há outros sinais, há outros tipos, que são realizações em nossas vidas para o nosso benefício. Amém? Para o nosso benefício futuro, na igreja, no tempo do mistério. Vamos ver, Hebreus 10, versículo 1. Diz assim, Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, esses bens são para si e para mim, dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios dos animais, né, que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Apenas apontava para o Cordeiro de Deus que vem, que tira os pecados do mundo. Esse sim, é um tipo, é uma sombra da realidade que viria em Cristo. Amém? E então, muito bem. Estas sombras, esses tipos, apontavam para a obra redentora do Senhor Jesus. E o qual também criou o mundo e também criou as dispensações, e ele entende muito bem as coisas. Sabe uma coisa? Deus continua no controle porque ele ainda está sentado no trono. E ninguém o consegue destronar, porque ele é o Senhor. E nós temos o privilégio de sermos dele, eles amam-nos, eles chamam-nos de filhinhos. Esse é o nosso Deus. Então, a era da igreja começou no dia de Pentecostes. Não começou antes. Amém? E esta era teve oculta, como eu já disse, vamos ler, dos profetas do Velho Testamento, e apenas teve início a partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado aqui na terra. Amém? Depois do Senhor ascender aos céus e enviar o Espírito Santo, 10 dias depois. Ok, então vamos ver. Como Deus se aproxima do homem e como o homem se deve aproximar de Deus, antigamente e hoje. Vamos ver. Eis aqui uma realidade muito importante, que é a forma de Deus, como Deus se aproxima do homem. Em cada dispensação, ele aproximava-se do homem, ele chegava-se ao homem de formas diferentes. Em todas as dispensações, de formas diferentes. Mas a forma como Deus deseja, exige até, diria, que o homem se aproxime de Deus é pela fé. Crendo que ele existe, não é? E que ele é galardoador daqueles que o buscam. É pela fé.
Ora, muito bem, vamos ver aqui um exemplo rápido. No jardim do Éden, Deus aproximava-se de Adão e Eva como? Caminhava com ele, lá no jardim, caminhava e conversavam. Era assim que Deus comunicava com eles, até eles obedecerem. Mais tarde, Deus deixou de fazer isso, porque entretanto entrou o pecado no mundo, e ele começou a aparecer através de visões, começou a aparecer através de nuvens, colunas de fumo e de fogo, não é? Através de anjos, o anjo do Senhor, etc, etc, e comunicando-se através de profetas, homens santos de Deus. Está a ver como cada dispensação é diferente de ele comunicar? Agora, nos nossos dias, ele fala consigo e comigo através do seu Filho, como nós lemos em Hebreus. É assim que ele se comunica conosco. Então, na era da lei, Deus deu leis e sacrifícios para que o homem entendesse os atributos de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, porque mais ninguém consegue cumprir toda a lei que Deus deu. E quem falhasse na mínima coisa numa lei, falhava em todas. Deus estava a dizer, vocês não conseguem viver uma vida santa comigo pela lei. Vocês precisam de alguém que vos ajude. E apontava para o Senhor, amém? O Espírito Santo, a palavra, etc. em nós. Ele é que nos ajuda. Pela lei, não vamos lá, amigos, não vamos lá. Então, a forma que Deus estipulou para os homens se aproximarem de Deus nunca mudou, desde Adão, é pela fé. Pela fé, sabendo que Ele existe. E nós fazemos a nossa oração porque nós sabemos, não acreditamos. Acreditar é uma coisa, saber é outra. Nós sabemos que Ele existe, ou não? Nunca vi com esses olhos, mas eu sei que Ele existe. Tivemos visões, eu já tive. Não sei, certamente mais pessoas tiveram visões dele, falar conosco, não é? Mas sabemos que Ele existe. Eu não creio que Ele existe, eu sei que Ele existe. E por isso, amados, é sempre pela fé. Há um capítulo nas Escrituras Sagradas, conhecida como a galeria, eu chamo de galeria dos heróis da fé. É assim que nós devemos aproximar de Deus. Eu só vou ler alguns aqui, nem vou dar versículos. Essa galeria de heróis da fé, que é Hebreus 11, diz, pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Moisés, e vai para aí fora. É pela fé que a gente chega a Deus. Amém? E independentemente das outras dispensações diferentes, era pela fé que o homem tinha que chegar a Deus. Não de outra forma. Então, vamos falar agora, visto isto, vamos falar da dispensação do mistério. A Bíblia claramente nos fala sobre a era da igreja, a dispensação da graça de Deus, como você quiser. Que essa era é a era do mistério revelado. Que Deus revela esse mistério. Efésios 3, versículos 1 a 6. Diz assim, 3 a 6. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Continuando. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, já ouvimos, amém? Estamos a falar dele. Que para convosco me foi dada. Ok? Continua. Como me foi este mistério, este quê? Este mistério, manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos passados, não foi manifestado, teve oculto, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tendo sido revelado pelo Espírito Santo, a partir do dia de Pentecostes, pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Continuando. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Gentios e judeus juntos, não é? Versículo 7. No qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder.
Vai. A mim, o mínimo de todos os santos, por causa da perseguição que ele fez à igreja, outrora, etc, etc. Me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, nós que não somos judeus, somos gentios, éramos gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto, escondido em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela igreja, o mistério, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida até dos principados e potestades nos céus. Não é? 11 e 12. Segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, nosso Senhor, e finalmente, versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança para a nossa fé nele. Então teve oculto. Isaías, Jeremias, seja o que for, não sonhavam nem sequer imaginavam a era da dispensação da igreja. Era um mistério, teve oculto deles. Palavra grega mustorion, com U. Mustorion, traduzida aqui em português para mistério, significa que é uma verdade que esteve oculta durante muito tempo no passado e que agora foi revelada. Esse é que é o mistério. A era que estamos a ver é um mistério. Os anjos não entendiam, os anjos, mas como é que é possível as pessoas nascerem de novo? Como é isso, a salvação? Eles não entendiam. Os profetas, muito menos. Olha só. E nós estamos a viver, é um privilégio, irmãos. É um privilégio vivermos nesses dias. Eu, esta manhã em Coimbra, estávamos a orar para um irmão. Pronto, o irmão certamente não se importa do que eu falo. Estava a passar por dificuldades. É um homem, segundo me parece, um homem financeiramente bem na vida, muito bem na vida. Com prédios, edifícios em vários lugares, em vários países, etc, etc. Mas ele busca o suicídio. Ele diz que não quer viver. E eu estive a orar com ele. Um irmão querido. Eu disse, irmão, você tem que mudar a ficha aqui. Você tem que mudar chip da sua cabeça. O inimigo está a mentir-lhe, está a dizer que você não presta. Deus te abençoou com tanta coisa, não é? Em várias nações e tudo, você tem bens de todo lado. Em Portugal, você tem vários stands de carro, vários não sei o que, prédios, hotéis, não é? Irmão, alegre-se. Satanás quer roubar a sua alegria. Deus deu-lhe tanto para você desfrutar disso tudo, para você ajudar a obra de Deus também. Não é? Não seja mão de vaca. Mão de vaca é assim, não é? Mão de vaca não pega nada para dar, não é? Seja assim, mão aberta, estendida. Oramos para ele chorava. Um homem tem na vida. Em nome de Jesus. Isso acontece porque o inimigo vem em mente na cabeça das pessoas. Que eles não prestam, que eles não sei o quê, está muito doente, tem muitas doenças, tem hipocondríaco. Deixe dessas coisas. Irmão, vou-te pedir uma coisa, em nome de Jesus. Pegue na palavra, leia a palavra em voz alta, venha aos cultos, não de vez em quando, mas venha aos cultos. Porque muitas vezes quando eu não venho, estou em outros países. Lá procura uma igreja que prega o Evangelho. Vá ouvir em nome de Jesus. Você precisa de ouvir a palavra, porque é pela palavra que vem a fé. Muito bem. Então, este mistério foi revelado, que nós somos mais que vencedores em Cristo, ou não? Esse mistério diz-nos que quem nós somos em Cristo e o que nos pertence em Cristo. Nós temos que saber isso. Senão, estamos assim umas coisas aqui que... Eu não estou a falar de religião, irmão. Estou a falar da realidade de Deus. Temos que conhecê-lo. Este mistério esteve oculto dos profetas do Velho Testamento. Até os apóstolos que andaram com Jesus. Meu Deus. Antes do Espírito Santo ser derramado no dia de Pentecostes sobre eles. Amém? Eles não compreendiam totalmente aquilo que o Senhor lhes falava.
Eles não entendiam. Veja comigo o apóstolo Pedro, eu gosto muito de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Diz assim: da qual salvação, a salvação que nós temos na era da igreja em Cristo, inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que lhes foi dada. Eles não entendiam. Eles buscaram entendimento, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Versículo 12. Aos quais foi revelado, não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as coisas os anjos desejam bem atentar. Que é isso, salvação? Que é isso, novo nascimento? Como é que é isso? É um mistério. Não para si, não para mim, nós somos filhos de Deus, nós somos a igreja. Essas coisas são para nós, amém? E nós temos que ter conhecimento dessas coisas. Olha só, vocês lembram aquela passagem, quando Jesus diz, estava caminhando com os seus discípulos, seus apóstolos, etc. E Deus, pela primeira vez, o Senhor Jesus menciona a palavra igreja. Lá em Mateus 16, 18, quando ele diz que sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno ou as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eles olharam-se entre eles. O que é que ele está a falar? Igreja? O que é isso, igreja? O que é que ele está falando de quê? Igreja? O que é isso? Igreja? Eles não sabiam. Estava desoculto. Porque, irmãos, até a hora da morte do Senhor Jesus na cruz, até a hora que ele disse, está consumado, até ali é Velho Testamento. Olha aí. Até ali é a lei, que ele veio para cumprir com toda a lei. E então, muito bem, os discípulos não sabiam daquilo que Jesus estava a dizer quando Jesus falou da igreja. Acho que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Eles não sabiam que. Tu sabe o que é isso, igreja, pá? Pedro, o que é isso, igreja? Tiago, eu também não sei. Natanael, o que é igreja? Então, apenas começaram a ter entendimento do que é a igreja. Depois que em Atos 2, caiu-lhes o Espírito Santo, foi derramado sobre eles, e eles começaram a ter entendimento da igreja. Amém? Então, a era da igreja consiste num tempo em que judeus e gentios são unidos como um só povo pela fé. Somos o Israel de Deus, aqueles que creem no Senhor, a medicação do Senhor. Somos unidos pela fé, a mesma fé. Porque anteriormente, no Velho Testamento, os gentios não se juntavam aos judeus. Sai daqui. Não é? Agora não. Agora em Cristo, sim. Eu tenho muitos amigos lá em Israel, do nosso grupo de oração, são israelitas, mas são messiânicos. Não é? E muitas vezes nós trocamos WhatsApp em oração disso. Estamos a orar por todo aqui o Mediterrâneo, norte da África, sul da Europa, Israel, Turquia, estamos a orar por essas áreas todas ali e estamos intercedendo. E muitas vezes quando eles me escrevem, quando eles mandam uma mensagem no grupo do WhatsApp, por exemplo, é um hábito, eu não censuro. Sabe que eles tiraram os judeus, para não mencionarem o nome de Deus em vão, tiraram as vogais do nome, só ficaram as consoantes para que não se possa pronunciar. Porque não se deve pronunciar o nome de Jesus em vão. Aqui nessa nação usa-se demasiadamente o nome de Jesus em vão. Qualquer coisa é Jesus, ai Jesus. Não diga Jesus, diga Manela, Antônio, mas não diga Jesus. Não menciona o nome de Deus em vão. Amém? Então eles ali mesmo, quando me escrevem sobre Deus, por exemplo, Deus, a palavra em inglês de Deus é God. G-O-D, não é? Quer dizer Deus. Então eles escrevem assim, G,
traço D. Tiram a vogal. Você não consegue, não dá, não é? Para não mencionar o nome de Deus em vão. Eu respeito isso, acho que é até lindo. Respeito, amém? Para as coisas do Senhor. Então, gentios ou não judeus e judeus são, em Cristo, são um só povo. Um só, pela fé. E Efésios 3, versículo 6, diz assim, Efésios 3, 6. Nós já lemos, mas vamos ler outra vez. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo com os judeus e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Outra tradução diz judeus mesmo. Essa não, mas pronto. Dá para entender. A minha tradução diz, significando que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Isso é radical, irmãos. Radical. Radical. Uau! Em Cristo somos todos iguais. Desde que a gente tenha o mesmo Senhor em nossas vidas, não é? Os gentios já não ficam mais de fora. E este mistério, essas coisas que Deus tem para nós na era da igreja, inclui verdades muito poderosas, que nós temos que entendê-las. Não vamos ser religiosos, vamos entender essas coisas, vamos andar na sabedoria de Deus. Ele estipulou essas coisas, é nisso que nós devemos viver, amém? São coisas nunca antes vistas, porque o mistério esteve oculto, não é? Nunca se viu antes e nunca foi jamais compreendida em nenhuma outra dispensação, que senão é esta que estamos a viver, que é a era da igreja. Número 1, sacerdócio individual. Sacerdócio individual de cada crente. Eu sou uma pessoa comum, mas porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu posso falar diretamente com meu Deus. Eu sou um sacerdote. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é um sacerdote. O que é que significa ser sacerdote? Pode falar com Deus. Todos nós. Eu não preciso de ninguém, de nenhum homem ou mulher alguma, que vá falar a Deus por mim. Não preciso. Aliás, isso até é uma ofensa para Deus. Eu posso falar diretamente para Deus. E como seu filho, ele me escuta. Número 2. Nessa era, outro privilégio que nós temos é que o Espírito Santo de Deus, na pessoa do Espírito, vem habitar em nós. Olha que bênção, irmãos. Não é uma coisa simples. É bênção tremenda em nossas vidas. Depois, ainda por cima, como somos cheios com o Espírito Santo. Aleluia! Para nós podermos ser usados na espiritualidade, nos dons espirituais, nas coisas, no carisma de Deus, nas coisas do Espírito. Para nós podermos entender e fluir nessas coisas. A própria igreja em si é um mistério, seja ela universal, ou seja, em todo o mundo, ou uma igrejinha local como esta. É do Senhor. Amém? Depois nós formamos o corpo de Cristo, não é? A igreja não são as paredes. Você vai na cidade, vê muitas igrejas, chamam de igreja. Aquilo não é igreja, aquilo é um edifício. A igreja somos nós. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, somos tijolos vivos. Todos nós juntos formamos a igreja do Senhor. São as pessoas, são as almas salvas que são a igreja, não os edifícios. E depois, como se não bastasse, ainda somos parte da noiva de Cristo. Que privilégio, não é? Aleluia. E ainda por cima Deus confiou-nos a levarmos a mensagem da graça de Deus, da salvação para todas as nações. Privilégio atrás de privilégio, atrás de privilégio. Há muita unção nesse lugar, glória a Deus. Aleluia, amém. Então, essas verdades tornam a era da igreja única. Somos muito abençoados, não podemos esquecer disso. Em nenhuma outra dispensação, pessoas comuns tiveram ou têm acesso direto a Deus. Tem que falar com o profeta, tem que falar com o sumo sacerdote. Nós não, nós podemos falar direto. Oh, uau! Ele ainda por cima nos deu um número de telefone, não é? Jeremias 33:3. Amém, aleluia.
Deu-nos poder para sermos suas testemunhas poderosas nesse mundo, a fim de outras almas virem para Jesus. Agora, vamos ver também o que nós pensávamos que fazia parte da igreja, mas que não faz parte dessa era da igreja. Coisas que não incluem nesse mistério que foi ocultado. Há grandes eventos que não são parte da era da igreja. Foram previstos, foram profetizados por isso no Antigo Testamento. Não foram ocultas do Antigo Testamento, como foi a igreja. E foram anunciados. Número 1. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. Leia o Velho Testamento, está lá. As profecias, né? A tribulação. É da Daniel, leia Ezequiel, está lá tudo. Não é? O reino milenar de Cristo. Tudo bem. Não fazem parte da igreja, não é? O estado eterno. Não faz parte da era da igreja. Então, essas coisas foram profetizadas, tornadas conhecidas, enquanto que a igreja, na sua vocação, que é o mistério, sempre estiveram oculto. Até ser revelada pelo Espírito Santo a partir do dia de Pentecostes. Começou a era da igreja. O último evento que faz parte da era da igreja vai ser o arrebatamento. Também isso foi mistério que nenhum profeta profetizou no Velho Testamento, nem sequer é falado o arrebatamento falado nos Evangelhos. Fala da segunda vinda de Cristo, sim, 7 anos depois, mas não do arrebatamento da igreja. Veja comigo. 1 Coríntios 15, 50 a 54. 1 Coríntios 15, 50 a 54, o apóstolo Paulo diz o seguinte: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Eu não entro com esse corpo no céu, nem pensar, não é? Nem que o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos ou morreremos, mas certamente todos seremos transformados. Todos aqueles que creem, ele está a falar para crentes. Todos nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, de repente, um dia mesmo que você menos espera. Ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, sairão das suas sepulturas. Aleluia! Olha aí! Incorruptíveis. Corpos glorificados, incorruptíveis. E nós que estivermos vivos, se for o caso, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Pois é imperecível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Queridos e amados, aqueles que partirão de nós, que são de Cristo, estão à nossa espera. Estão à nossa espera. Mas eles querem que, enquanto nós estivermos vivos nesse planeta, vamos dar o nosso melhor para Deus. Vamos usar dos privilégios que Ele nos confiou, do poder, do seu nome, etc., do Espírito Santo, da palavra. Vamos usar bem essas coisas, para que mais pessoas possam desfrutar, usufruir dessa bênção, desse benefício. É com este evento que a igreja culmina, a era da igreja. Romanos 11, 25, já estou quase a terminar. Romanos 11, 25 diz assim: irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Há muita gente, não acredito nisso, não é bem assim. Presunçoso? Olha aí. Não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, eles foram presunçosos. Até que chegue a plenitude dos gentios. Vai chegar a plenitude dos gentios, não é? Aleluia. Então, vamos, já que estamos em Romanos 11, versículos 32, 33, acho que chega. 32 e 33.
É só descer umas ruas naquela travessa 32. Ok. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, judeus e gentios, colocou-os todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Dá para entender? Deus não vai dizer, tu és bonzinho, tu és mauzinho, tu és bonzinho, tu és mauzinho, tu és bonzinho, tu és... Não. O que é que fez Deus? Para trás, por favor, versículo 32. O que é que o Senhor fez? No versículo 32. Deus colocou todos debaixo da desobediência. Aquilo que nós falamos. Nota máxima para Deus é 100%. 99,9% não chega. E 100% é só em Jesus. Amém? Então todos são culpados. Todos são desobedientes. Para que Deus possa mostrar a sua graça, a sua compaixão. Amém? A sua misericórdia para com todos aqueles que clamam a Deus, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Agora sim, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Tremendo. O nosso Deus, não há ninguém mais sábio que Ele. Ele ama-nos, Ele quer nos ajudar. Nós é que temos que abrir os nossos corações. Senhor, não mais eu, mas Tu em mim. Senhor, ensina. Senhor, eu sou teimoso, Pai. Eu não quero ser mais teimoso. Eu quero aceitar os Teus conselhos na minha vida. Para que me vá bem. A mim e os meus, etc. Enquanto o arrebatamento não acontecer, e nós ainda estivemos aqui embaixo, nesse planeta, eu quero dizer que nós temos comunhão com Deus de forma especial, que as outras dispensações passadas e as vindouras não têm. Desfrute desse privilégio. Amém? Ok. Já estamos aqui. Recebi ordens da torre de controle. A pista está pronta. Ok. Romanos 16, versículos 25, 26 e 27. Romanos 16, 25, 26 e 27. Diz assim. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar, pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, porém agora revelado e traduzido ao conhecimento pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham a obedecer a Ele. Pela quê? Pela fé. Romanos 27. Sim, ao único e sábio Deus seja dada a glória por intermédio de Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Ele sabe muito bem o que está a fazer. Cada dispensação ele age de forma diferente. Sempre a mostrar o seu amor, sempre a mostrar a sua compaixão, sempre a mostrar ao homem, ei, abre os olhos, desperta. Tu pensas que és chico esperto, tu não és não. Tu precisas andar comigo. Amém? Para que eu te possa abençoar e ajudar. Aqui a palavra diz que o entendimento do ministério traz estabilidade. Quando eu entendo isso, irmãos, é bom ler a Bíblia, o Velho Testamento, o Evangelho, mas por amor de Deus, se você é membro da Igreja de Cristo, por favor, leia as epístolas. Que as epístolas é a carta de amor de Deus para a sua igreja. Amém. Epístolas. Então, Deus também nos fez saber, na sua palavra, as razões. Por que esse mistério? Por que Ele nos fez esse mistério? Manteve oculto e agora, na era da igreja, revela. Por que isso? Ok, vamos lá. Efésios 3, versículos 8 a 12. Diz assim a palavra. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Lá está nosso amigo Paulo. Nós já lemos isso. Foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Uau! E revelar a todos qual é a dispensação desse mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Versículo 10. A intenção, olha aí, a intenção dessa graça, desse mistério, dessa graça, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Porque Jesus é o Senhor. Amém? Amém?
conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E 12. Por intermédio de quem temos livre acesso, você que nasceu de novo, aceitou Jesus, tem livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa, na pessoa dele. Então, não tenha medo de Deus, entre com confiança, Ele é paizinho, Ele fica todo feliz quando vê o seu filhote, a sua filhota chegar. Pai, posso entrar? Anda cá, dá-me um abraço. Amém? Ele fica todo feliz. Então, a intenção dessa graça é que se tornasse conhecida também aos anjos, também a ação demoníaca, etc, etc, as trevas, que Jesus é o Senhor. E Ele é o cabeça dessa igreja, do mistério, e por isso as forças do inferno não prevalecerão contra Ele. Olha só, o que é que nós queremos mais? E tal como Jesus se opôs a Satanás enquanto ele andou aqui na terra, ele passou-nos o seu testemunho, a sua palavra, o seu Espírito, para nós continuarmos com essa missão de Jesus, a opor-nos às obras de Satanás. Por isso, quando uma pessoa vê o mal e não age de acordo com a vontade de Deus, está a cooperar com o mal. Ah, não, coitadinho. Ah, não vou fazer. Não, chama a atenção. Senão estamos... Quem cala consente, não é que se diz em português? Nós não vamos consentir. Ei, a luz é assim. Brilha a luz, brilha. Porque aquilo que estás a fazer é trevas. Brilha. Deus quer isso. Por que estou a dizer isso, irmão? Porque Satanás pensou, quando viu Jesus preso, lá nos soldados romanos, como se Jesus não pudesse sair de lá livre facilmente, não é? Vinham os anjos libertar Jesus, tudo, mas não, era necessário que isso acontecesse. Teve oculto, eles não entendiam. Satanás viu preso. Agora vão levar para Gólgota. Vão mesmo pregá-lo na cruz. Yes, eu venci. Yes, eu venci, pensava ele. Satanás pensava isso, não é? Mas sabe qual foi o resultado da morte do Senhor Jesus, da sua ressurreição 3 dias depois? 50 dias mais tarde, 120 pessoas estavam lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, com línguas de fogo sobre eles, etc., que é o fogo do Espírito, não é? E eles começaram a falar línguas. 120 pessoas, deixem-me chamá-los pequenos cristos, desceram a escada do cenáculo e espalharam-se para o mundo todo. E a conclusão disso é que hoje em dia milhões e milhões e milhões de pequenos cristos andam por todo o mundo a pregar o Evangelho. O plano de Deus é tremendo, não é? Acabar com religiosidades, com as nhanhas para dominar as pessoas e andar no verdadeiro caminho do Senhor, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Além dele, não há outro caminho para Deus. Então, amados, Satanás não consegue parar a sua igreja. Podemos ser pequenos, podemos ser poucos, mas não consegue. Quem disse foi Jesus, ou não foi? Aleluia, está garantido. E em breve, esta era tão especial da igreja vai chegar ao seu final. Porque Jesus virá buscar a sua igreja, ou não? Oh, glória! Até então, amados, vamos continuar a viver nessa terra, nesse planeta, na dispensação da graça, com o poder e autoridade do nome de Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o poder do ministério de Deus, para sermos suas testemunhas. Amigo, você precisa aceitar Jesus, sabe? Não acredito, não sei quem, Não, você precisa. Eu também pensava como você, sabe? Mas um dia eu tive um encontro com Jesus e eu entendi que eu estava 100% errado. Eu senti o amor do Senhor no meu coração e por isso eu aceitei Jesus. E hoje estou aqui a dizer-lhe assim, eu não quero que quando você morrer, você se perca. Eu quero que você fique comigo lá no céu. Aceite Jesus. Venha, vamos a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a dispensação da graça. Eu acredito, para concluir, que este ensino, que nós falamos um pouco, toquei um pouco, neste ensino teológico, não é apenas para os alunos de teologia, lá nas universidades, nos institutos, etc., alunos da Bíblia. Esses ensinos, quanto a mim,
é crucial para todos nós. A mim fez-me bem saber isso, não é? Conhecer bem os planos de Deus. Edificou a minha fé, tornou-me estável no Senhor. É bom nós sabermos dessas coisas, amém, queridos? Aleluia. Então, não vamos mais misturar coisas, mas, por favor, agarre-se às epístolas. Agarre-se a todas as epístolas. Leia as epístolas, porque essas são as cartas de amor do Senhor nosso Deus para nós que somos membros da sua igreja. Principalmente as epístolas. Não digo para não ler o resto, leia tudo é bom, mas principalmente as epístolas do Senhor. Aí você vai ter entendimento quem você é em Cristo e o que lhe pertence em Cristo. E quem é por si e quem é contra si. Você vai entender todas essas coisas. E como você deve agir. Amém? E você vai poder começar a desfrutar tanto dos benefícios como dos privilégios que o Senhor nos oferece. Porque Ele nos ama. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus,